Jornal do Meio-Dia. Saúde. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista Dr. Abel Pereira. Como na semana anterior nós entramos para falar da depressão e da ansiedade, que são doenças que podem, no fim, quando bem extremas, podem gerar suicídio, que foi nossa palestra, nós temos de palestra há umas semanas atrás. Nós vamos falar hoje sobre a segunda parte da depressão. Por quê? Porque existem alguns fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Por exemplo, se a família tem algum depressivo, nós podemos herdar a predisposição genética. Então, tem um histórico familiar. Tem transtornos psiquiátricos correlatos, como eu falei, ansiedade às vezes, excesso, depressão também tem. Estresse crônico, pessoas que vivem o tempo inteiro estressado, apavorado, angustiado. Você olha na pessoa, você parece que ela é irreconhecível, pelo estresse crônico, seja de trabalho, seja de família. Famílias desagregadas geram um estresse enorme nas pessoas, que às vezes demora anos, então ele se transforma num estresse crônico. Ansiedade crônica também. Disfunções hormonais também podem dar seu gatilho para a depressão. Excesso de peso, pessoas com excesso de peso e obesidade muito intensa são fatores que podem também cursar com depressão. Sedentarismo, quer dizer, a pessoa parada, não faz exercício, não faz nada, como eu disse, é um candidato mais a ser depressivo, ou então com dieta desregrada. Vícios, quem fuma, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, cocaína, maconha ou outras drogas, também são gatilhos para a depressão. Uso excessivo de internet, pessoa que fica horas e horas e horas e horas, e vocês acham que não, mas ela pode causar síndrome depressiva, principalmente em jovens que ficam horas e horas e horas na internet, perdem a noção da realidade, e nas chamadas redes sociais. Traumas físicos ou psicológicos, pancada na cabeça, problemas cardíacos, cardiopatia. Uma coisa muito frequente hoje em dia, separação conjugal. É um grande fenômeno de depressão hoje em dia, essa desagregação familiar que pode gerar um gatilho muito forte para a depressão. Enxaqueca crônica, dores de cabeça intensas que não passam a vida inteira, muitas vezes elas causam depressão. Agora, como você diferencia tristeza e depressão? Porque são as duas deixam a gente triste, Agora, só que tem uma coisa, tristeza, ela tem um motivo, a pessoa sabe que está triste. E a depressão é uma tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo. Você está triste ou sem motivo aparente. Por que eu estou inquieto? Por que eu estou infeliz? É uma depressão. Então é diferente tristeza de depressão. Mesmo que algo maravilhoso acontecer, ou estiver acontecendo, muitas vezes a pessoa continuará triste, Eu acho que nem ganhando a Mega Sena ela consegue ver alguma alegria na vida. Agora, a pessoa triste pode ter sintomas no corpo, como sentir aperto no peito, taquicardia, crise de choro, A pessoa deprimida tem pensamentos suicidas, que tem um nexo muito forte com o que nós falamos nas semanas anteriores. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. Então,
cada um se autoanalise e pesquise se sofre depressão. Agora, como é que é feito o diagnóstico de depressão? O diagnóstico da depressão é clínico, quer dizer, de conversar, de observar, da pessoa contar, pode ser dado por um médico especialista, no caso o psiquiatra, que é responsável por tratar pessoas com transtornos mentais, mas também um bom clínico, né? Um médico generalista, né, que tenha conhecimento profundo do ser humano, também pode diagnosticar. Agora, como saber se a pessoa sofre de depressão? Então, durante uma consulta com um médico especialista que eu falei, ou generalista, ou cardiologista, serão feitos alguns testes e questionários que podem apontar para o distúrbio. Nesse momento, o psiquiatra fará, dentre outras observações, como histórico do paciente e familiares também, porque nós falamos de genética, né? E pode pedir alguns exames laboratoriais específicos para chegar ao diagnóstico. A depressão também pode estar associada a outros transtornos psiquiátricos e tem níveis de intensidade. A depressão pode ser leve, que é uma coisa mais comum, moderada ou grave, que pode levar ao suicídio. Cada caso é avaliado individualmente, cada paciente recebe um diagnóstico e é encaminhado para tratamento específico. Agora, tratamento da depressão. O tratamento da depressão é essencialmente medicamentoso. Existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. Ao contrário do que alguns temem, essas medicações não são como drogas que deixam a pessoa dependentes ou eufórica ou provocam vício. Não provoca vício. A terapia simples e, de modo geral, não incapacita ou entorpece o paciente. Alguns pacientes precisam de tratamento de manutenção ou preventiva que podem levar anos ou a vida inteira para evitar o aparecimento de novos episódios. A psicoterapia auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar a sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. A depressão não tem tempo para passar, pode durar semanas, dias, meses ou anos. A pessoa em crise, após superar o transtorno mental, também pode a qualquer momento experimentar novos episódios de depressão. Então, eu quero lembrar a vocês que no SUS tem medicamentos que são dados gratuitamente, né? Tem a amitriptilina, que o SUS dá, tem a clomipramina, tem a fluoxetina e nortriptilina, que são medicamentos que vocês podem pegar gratuitamente no SUS, né? Então, nosso tempo é breve, nós vamos passar para um outro tema na próxima semana que se chama ansiedade, e que também é muito ligada a quadro que pode gerar suicídio. Então, com esta palestra de hoje, a parte da depressão, eu penso que já nós colaboramos bastante para que vocês entendam o que é a depressão, e até a próxima semana, se Deus quiser.